A paz do Senhor, mulheres restauradas por Deus. Aqui estamos para mais um devocional e é uma alegria muito grande poder estar aqui, trazendo ao seu coração aquilo que o Senhor liberou ao meu coração. E que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Não sei o horário que esse devocional vai te alcançar, se é agora pela manhã, ou se é madrugada, ou se vai te alcançar durante o dia ou à noite, mas que o Espírito Santo possa ir de encontro com a sua vida. No momento em que você receber essa palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração, possa abrir a sua visão a respeito dos pontos que serão tratados aqui hoje nesse devocional. Que o Senhor possa te abençoar e derramar bênção sobre a sua vida. A palavra que vai nortear nosso devocional de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Eu quero que as irmãs guardem esse versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perderá a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eu tenho meditado muito nessa palavra nesses dias, sobre o que nós temos feito. Esse último versículo eu ia deixar só o 24 e o 25, mas quando eu li um pouco mais a palavra, eu quis deixar até o 27, porque Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito do que nós temos feito, né, sobre as nossas obras, porque muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa aqui no mundo, buscando a aprovação dos homens, de pessoas, só que muitas vezes essas coisas que a gente busca não está de acordo com o plano e o propósito de Deus para nós. Se eu não me engano, semana passada eu deixei o devocional falando sobre o alvo, né? O tema do devocional foi olhar e prosseguir para o alvo, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E muitas vezes nós não queremos deixar as nossas vontades, deixar a concupiscência da carne. Nós não queremos deixar os prazeres do mundo para viver uma vida de santidade com Deus. Então eu quero tratar aqui alguns pontos específicos que o Senhor ministrou no meu coração ontem e agora, nesse momento aqui, preparando o devocional, o Senhor tem ministrado ao meu coração. O tema do nosso devocional hoje é: viver a vontade de Deus nos faz renunciar à nossa. Isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que viver a vontade de Deus nos faz renunciar à nossa. É uma palavra bonita, né? Uma frase bonita de ouvir e que a gente ouve muito por aí. Só que quando a gente vai colocar em prática, muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não queremos deixar a nossa vontade para viver a vontade de Deus. E muitas vezes nós não temos um propósito de vida. A gente acha que a gente tem que viver bem, ser bom com as pessoas e isso basta. Mas a palavra de Deus, ela diz, eu não vou saber especificar o versículo agora, que ela diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho.
Ele é a verdade e Ele é a vida. Se nós não deixarmos a nossa vida para viver a vida dele, nós não iremos alcançar o propósito de Deus para nós. Se nós não deixar a nossa vontade para fazer o que Cristo tem nos chamado, nos convidado a fazer, nós não vamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E eu sei que o Senhor, Ele tem te incomodado nesses dias, o Senhor, Ele tem me incomodado nesses dias a viver uma transformação. O Senhor, Ele tem mostrado para a gente, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Ele nos incomoda todos os dias a mudar áreas da nossa vida que muitas vezes nós não temos abrido mão por amor a Cristo. Quando as pessoas talvez nos perguntam, você é um cristão? A gente tende a abrir a boca com toda certeza e dizer, sim, eu sou um cristão. Mas quando a gente vai olhar a fundo as nossas vidas, a vida das pessoas que estão à nossa volta e se diz cristão, a gente acaba se deparando com várias coisas, com várias características que não são características de um verdadeiro cristão. E um primeiro ponto que eu quero deixar aqui para nós é: qual é o nosso objetivo? Qual é o seu objetivo? Você tem um propósito na sua vida? Você tem um objetivo? Qual é o seu propósito maior? Eu queria que você, se pudesse, até parar esse devocional e pensar um pouquinho. Qual é o meu objetivo? O que eu tenho feito com o que Deus tem me entregado? Eu tenho tido uma visão, eu tenho tido um alvo, eu tenho tido um objetivo exato e eu tenho corrido para esse objetivo? Porque quantas vezes Deus, Ele nos mostra, Ele nos dá uma direção, mas a gente sabe que a gente tem que chegar lá, mas a gente não tem um objetivo, a gente não tem um plano traçado para a gente alcançar esse objetivo que o Senhor tem nos mostrado. O segundo ponto é: o que temos feito para alcançá-los? O que nós temos feito para alcançá-los? Alcançar esses objetivos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Talvez você tenha um objetivo mas você não tem algo planejado no coração de Deus para o seu coração para alcançar esse objetivo. E isso nos faz perder a visão e o foco daquilo que Deus nos chamou para ser, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não ter um objetivo, não ter uma visão do que fazer para alcançar esse objetivo nos faz estar longe de Deus, afastado do plano que o Senhor fez para nós. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui é: nossos objetivos nos aproximam ou nos afastam de Deus? Porque também tem esse porém. Muitas vezes o nosso objetivo, ele não vai nos aproximar de Deus, ele vai nos afastar de Deus. Porque tem tantos objetivos que a gente traça na nossa vida, a gente coloca como meta de alcançar, que muitas vezes esses objetivos, ao invés de nos aproximar, eles vão nos afastar de Deus. Talvez a gente tenha um objetivo que para nós, humanamente falando, é maravilhoso, mas quando a gente olha para a nossa vida de cristão, é triste e é lamentável, porque eles nos afastam da presença de Deus. E quando a gente fala em perder a nossa vida por amor de Cristo, olhar os nossos objetivos nos faz refletir, porque a palavra de Deus no 25 diz, no versículo 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Porque muitas vezes nós não queremos perder a vida boa, nós não queremos perder os deleites da carne. A gente quer fazer tudo
não quer se abster de nada, não quer abandonar nada para viver uma vida de santidade com Deus. E a gente tem objetivo, mas nós não corremos para ele. Ao invés de buscar uma vida de intimidade com Deus, de santidade com Deus, nós temos nos aproximado de coisas, de lugares, de pessoas que nos afastam de Deus. E ontem eu estava vendo uma postagem, até no Instagram, e eu até repostei no meu stories lá do Instagram, porque eu achei interessante. Eu vi, se eu não me engano, era 2 peras em um galho. E uma pera estava toda podre. E a outra pera estava a metade podre. Onde aquela fruta que apodreceu encostou na que estava boa, ela foi fazendo com que aquela boa fosse apodrecendo também. E a palavra de Deus, quando ela nos fala isso, ela é muito clara. Porque a palavra de Deus, ela fala que uma fruta, né, podre numa cesta cheia de frutos, ela vai apodrecer as outras frutas também. Ela é preciso ser tirada e lançada fora, para que não estrague e não contamine os outros frutos. E assim é a nossa vida como cristão. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós temos alimentado, as amizades que nós temos tido como prioridade na nossa vida, os lugares que nós temos tido como prioridade na nossa vida. Nós precisamos observar, porque muitas vezes essas pessoas, ao invés de nos aproximar de Deus, elas vão nos afastar. E às vezes a gente não quer abrir mão de amizades, a gente não quer abrir mão de pessoas e a gente não quer abrir mão da nossa vida, porque talvez aquela pessoa nos traz um benefício momentâneo, porque talvez são pessoas boas, humanamente falando, elas são pessoas boas, são pessoas que talvez nos fazem bem e nós não queremos deixar. Só que nós precisamos, como cristão, aprender a separar as coisas. Porque muitas vezes, se eu deixar de habitar lugares, se eu deixar algumas amizades por amor a Cristo, muitas vezes eu vou ser taxada como alguém que está excluindo as pessoas, como preconceituosa, com pessoas que talvez ainda não fizeram esse compromisso com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não há mais condenação para eles. É aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Aquele que aceita o Senhor verdadeiramente como Senhor e Salvador único, suficiente Salvador da sua vida, se converte ao Senhor de verdade, faz ali o processo, né, de reconhecimento diante das pessoas, como é o ato de ser batizado, passar pelas águas e começa a andar com Cristo, viver uma vida com o Senhor, buscar uma vida de santidade. Aquele cristão verdadeiro precisa deixar lugares, precisa se afastar de pessoas, não porque nós nos tornamos melhor do que os outros, mas é porque o pecado ele contamina. E se nós habitar lugares onde o pecado habita, nós seremos contaminados pelo pecado. E se nós habitar, né, frequentar lugares onde a presença de Deus habita, a presença de Deus vai nos tocar. Ela vai nos preencher. Nós vamos ser tocados pela presença, nós vamos ser contaminados, né, pela presença de Deus. Não uma má contaminação, mas aquela presença tende a nos tocar, a passar para nós. E da mesma forma, se a gente estiver com pessoas que não andam com o Senhor, que às vezes vivem numa vida de pecado, o pecado tende a ser algo que a gente vai, talvez um dia, começar a cometer. A gente começa a se afastar das coisas de Deus, a gente começa a se afastar dos objetivos que Deus tem traçado para as nossas vidas, a gente começa a gostar daquelas coisas, músicas mundanas, principalmente. Eu vejo assim, não tem problema. Tem problema sim.
Porque se a palavra de Deus fala, sede santos como eu sou santo, buscar e viver em santidade, abster das vontades da carne, a palavra ela nos exorta quanto a isso. Se eu quero me abster da vontade da carne, mas eu não abro mão de ouvir uma música mundana, profana, quantas músicas aí que hoje em dia eu tenho vergonha de passar num lugar que está passando essas músicas, porque quantas músicas a gente vê aí, ó, que faz apologia à prostituição, à pornografia, a drogas, a várias coisas relacionadas a crimes. Quantas músicas a gente tem visto como que as coisas têm se decaído cada dia mais, se degradado cada dia mais. Isso é um fruto podre, que se você não se afastar dele, ele vai fazer com que a sua vida apodreça também. Então nós precisamos nos abster de coisas, porque a palavra diz que aquele que não perder, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque muitas vezes nós achamos que ganhar a nossa vida, viver uma vida boa, é desfrutar de tudo que o mundo oferece para a gente. Mas a palavra de Deus, ela não nos diz isso. A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos renunciar. Nós precisamos nos abster das coisas que nos afastam da presença de Deus. Às vezes nós achamos que nós precisamos fazer parte de tudo aquilo que faz bem para a nossa carne. Mas a palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. A gente tem que atentar para essa palavra do mais, mas nem todas me convêm. Tudo nos é lícito. Ouvir músicas mundanas, músicas que traz apologia à pornografia, a drogas, crimes, nos é lícito, não é proibido pela lei ouvir, não. A lei não nos proíbe, nós podemos ouvir. É lícito. Só que não nos convém a nós, como cristãos, ouvir ou participar dessas coisas. Então nós precisamos entender o que nós podemos e o que não podemos fazer. A palavra de Deus diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E o quarto objetivo aqui, né, a quarta observação que eu quero deixar para nós é: você tem como objetivo a vontade de Deus para a sua vida? Você tem tido como objetivo a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado conhecer do Senhor qual é o objetivo e o plano dele para a sua vida? Porque muitas vezes nós nem nos preocupamos com isso. Quantas vezes nós, às vezes, nem preocupamos em perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor tem me chamado a fazer? Qual o propósito que o Senhor tem me chamado a cumprir aqui nessa terra? Porque Deus, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Talvez não é grandes coisas, talvez não é ser reconhecido pelo mundo, mas talvez é fazendo uma simples coisa, amando talvez uma pessoa, cuidando de alguém que está desamparado. Talvez é uma simples coisa que o Senhor tem nos chamado a fazer e nós temos fechado os nossos olhos. Talvez nós buscamos coisas grandes, visíveis, palpáveis, que as pessoas vão reconhecer e ver que a gente está fazendo algo grande e a gente foca tanto naquilo e esquece das pequenas coisas que estão à nossa volta, que o Senhor nos pede todos os dias e nós não abrimos mão. Ou nós não fazemos coisas porque são pequenos. Talvez as pessoas não irão ver, não é algo memorável, não é algo grande que está visível para muitas pessoas. Nós deixamos de lado e buscamos talvez aquilo que o Senhor não tem nos chamado para fazer. Eu quero ler um pedacinho aqui que eu deixei escrito, né, no momento em que eu estava preparando esse devocional, que diz assim: quantas vezes temos feito tanto, corrido atrás de tantas coisas que não são propósito de Deus para nós. Às vezes Deus nos pede coisas tão simples e nós não percebemos e buscamos fazer coisas extraordinárias aos olhos humanos para buscar a aprovação do homem, mas somos desaprovados por Deus. Essa palavra diz que
aquele que quer preservar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a Deus a achará. E eu quero deixar aqui o exemplo de Paulo. Paulo era um judeu, ele era, né, ali ele fala, eu estava lendo o livro de Atos, e quando ele vai falar ali, né, diante, se eu não me engano, de César, ele fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel, acredito que é um homem muito renomado naquele tempo, né, alguém reconhecido ali pelo povo, né, e Paulo ele fala, eu sou fariseu, né, conhe, conhecedor de todas as leis ali. Paulo ele era muito bem instruído em tudo que eles faziam ali naquele tempo. Até que um dia, indo a caminho para Damasco, ele era perseguidor dos cristãos. Até que um dia, indo a caminho de Damasco, eu encontrei uma luz que brilhava muito mais do que o sol. E eu e os homens que estavam comigo, nós caímos do cavalo. E Paulo fala que ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi aquele encontro que Saulo ele teve com Cristo. E Saulo ele teve essa transformação. Depois seu nome mudou para Paulo. Saulo ele foi transformado por Deus, ele foi restaurado por Deus, ele foi trazido à sua origem que Deus fez, né? A origem de Cristo veio para a vida de Saulo e ele foi transformado por Deus. E dali em diante, ele deixou o status, ele deixou o reconhecimento, como ele era um homem bem renomado ali onde ele vivia, com tudo o que ele fazia, ele deixou todo aquele reconhecimento para viver a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Aquele que perseguia os cristãos se tornou perseguido. Ele foi preso, ele foi açoitado e foi até morto por amor a Cristo. Mas Paulo ele diz algo que me marca muito, que é que viver para ele era Cristo e morrer para ele era lucro. Paulo ele tinha certeza, depois desse encontro com Cristo, se ele partisse dessa terra, ele iria ter um encontro com Deus. Para ele viver era Cristo, porque ele vivia para Cristo. E morrer para ele era lucro, porque ele ia sair das aflições desse mundo, ia viver e desfrutar, descansar eternamente com o Pai. E muitas vezes nós temos esquecido desse detalhe. Nós queremos aproveitar a nossa vida aqui nessa terra ao máximo, fazer tudo que satisfaz a nossa carne. Mas nós esquecemos que um dia nós estaremos frente a frente com o nosso juiz, justo juiz, que é Cristo. Nós nos esquecemos que nós iremos prestar conta de tudo que nós temos feito e daquilo que nós não temos feito. E o que eu tenho nas minhas mãos para apresentar diante do Senhor? O que você tem nas suas mãos para apresentar diante do Senhor? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Eu quero deixar essa pergunta, finalizando esse devocional, para que você possa pensar em tudo aquilo que foi dito aqui nessa palavra e pensar o que eu tenho feito, o que eu tenho deixado, como eu tenho vivido a minha vida aqui na terra. Se hoje o Senhor me chamar para vida eterna, né? Se hoje Ele me chamar, Ele me tirar aqui dessa terra, o que eu tenho nas mãos para oferecer para Ele? O que eu tenho para entregar para Ele? Que você possa meditar nessa palavra, ficar com essa pergunta e começar, a partir de hoje, colocar na balança seus atos, atitudes, pensamentos, sentimentos, propósitos e objetivos e viver o propósito e o objetivo que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Tenha um bom dia.